A boca do inferno dantesco, limbo, purgatório, a ilusão do astral inferior e a verdade do médio e alto. Primeiro, vamos entender a etimologia desses termos, para não soarem muito teológicos e nem fantasiosos. Veja que a palavra inferno se assenta na raiz indo-europeia Anderher, que significa sob. Depois veremos na linguagem inglesa under, também na linguagem germânica. É um lugar ou estado de consciência, ocultamente falando, entre céu e inferno. Não no conceito religioso, e sim técnico. Ou seja, uma antessala. Você vai num hospital ou num lugar que tem atendimento em balcões, você fica um tempo sentado num compartimento ou corredor entre a chegada e o atendimento, para estudar o caso. Quero ver o que fazer com você. Não poderia já lhe colocar para dentro de um consultório e lhe encher de agulhas. Não se sabe ainda qual o seu caso e se deveria ser auxiliado, né? Que você está apenas em pânico e foi aparecer ali, podendo tirar o lugar dos outros. Mas muitas vezes, sim, né, o caso é de se avaliar. Também temos, né, a questão do limbo, que é o quê? É um lugar que podemos dizer que é a margem, é a borda. Essa é a etimologia de limbo. Por exemplo, se você está no alto mar, está indo em direção à costa, quando chegar na costa, o limbo é ali. É um ponto de chegada, terra firme. Então, no que limbo se relaciona ao plano físico? Por exemplo, sempre é dito, né, em qualquer parte, em qualquer cultura, que o inferno é um lugar escuro. Como é o seu corpo por dentro? Como você imagina que é a terra por dentro? Dentro do sólido. É escuro. Porque não há frestas para a luz direta. Então, nesses estados de consciência, o que vai acontecer? Vai dar a sensação que você está perdido em umas trevas, né, no escuro, na escuridão. E isso é um fator técnico e não ético. Não tem religião no meio disso. Tanto é que é o contrário. É afastar de religar com alguma coisa, com a origem. É muito distante. Por exemplo, a matéria é muito distante da realidade da consciência. Einstein ainda dizia: energia é matéria na velocidade da luz ao quadrado. Mas quando ele fala energia é uma outra coisa, entre uma coisa e outra, especifica que são duas coisas. Senão ele diria: tudo é energia, ou tudo é massa. Sem esse trânsito equacional entre uma coisa e outra. Há um portal ideoplástico para identificação, como aqui na vida urbana. Por isso que o inferno, ele é inferno. Ele está dentro da vida urbana. Tudo tem uma cópia. Você não precisa ir para o inferno ou ser um ser com dívidas kármicas para transitar nesses lugares. Você faz isso naturalmente quando dorme. Você sai do corpo escuro, agora está em meia luz. Essa meia luz já é o limbo. Conforme você vai se afastando dessa meia luz, vai chegando mais perto da luz em consciência. Então, inclusive, esses planos límbicos ou limbônicos, que só são assim porque estão dentro da forma, vão se afastando de você, vai se perdendo. O plano físico desaparece. Cada
dimensão tem um plano físico. Vou explicar para você. Qual é o lugar mais físico aqui na nossa atmosfera? Na nossa atmosfera é o solo. Você não vai se despedaçar no ar, sem atrito, sem o choque com algo sólido, de mesma completude matérica que você. Não, você tem que vir até o solo para algo acontecer. Então o nível do solo é o lugar mais físico que temos no globo. Você não vai, né, ser estúpido de acreditar que a atmosfera ela é tão sólida quanto o solo. Isso aí até as crianças, né, já estão aprendendo lá pela quarta, quinta série. Então, devemos deixar claro que vida infernal, a minha vida é um inferno, como muitos dizem, significa o quê? Minha vida está parada, inerte, aonde? Naquilo que eu acho objetivo, que é a matéria. E por que que a matéria ela é importante? Mesmo com todos esses pontos negativos, porém, porque a própria religião dizia, né, e os espíritas também colocam muito bem, o exílio. A religião coloca como purgatório. O que é purgatório? É purificador. Você só purifica alguma coisa com filtro. E tem que ser um filtro bom. E para que filtro mais enfático do que o corpo físico? Você pode fingir uma emoção, pode fingir um pensamento. Você fingir que, né, você gosta de alguém, né, sorri amareladamente, cumprimenta, tudo mais, para não ter problemas. Mas nisso você também consegue, se for sincero, consegue neutralizar, na maioria das vezes, a ação. Disso não acontecer em síntese, né, em totalidade, em todos os planos. Então, quer dizer, você não deixa coisas, né, das emoções, do mundo das emoções, dos pensamentos chegar aqui. Como tem tantas ideias, né? Eu tinha tantos projetos, não consigo concretizar. Por quê? Porque às vezes o corpo barra por necessidade, que às vezes tem certas coisas que não devem vir aqui. Por exemplo, a ideia da bomba atômica, que começou com o quê? Com a curiosidade de querer saber como funciona o átomo, o funcionamento do átomo. Se não se soubesse, não teria criado a bomba atômica, mas também não se saberia, né? Ainda se teria o mito, e a gente continuaria de novo na ilusão, ok? Então, essas coisas devem ser reveladas de uma forma enfática, ok? Definitiva. Porque não há mais tempo, você não sabe se amanhã você estará aí, se eu estarei aqui, se todas essas bases sociais, culturais vão nos, né, ainda nos suprir, se nós não vamos cair num caos total, se a loucura não será como, por exemplo, né, o sol de cada dia. Então, sabe, você não sabe o futuro do planeta, quanto tempo vai durar. Tem as estimativas de colheita iniciática, ok? Tem também da religião, a questão do Apocalipse, que é um livro científico. Mas devemos, poxa, vamos trabalhar. E trabalhar não é apenas ir atrás do sustento material para garantir algo que é efêmero, que é esse corpo aqui. Mas devemos cuidar dele, né? Porque ele é o filtro necessário, a maia necessária, ou ilusão necessária. Então, até tem uma coisa muito interessante, até quase cômica, que eu fiquei sabendo que não sabia antes. Bento XVI, né, o Hartinger, em 4 de outubro de 2006, ele deixou uma nota assim: estou fechando o limbo. Pode-se fechar o limbo? Pode-se fechar o céu? Pode-se fechar a terra para não entrar mais ninguém aqui? Ninguém mais nascer? Pois é, esse clérigo pontífice, ele acreditava que sim.
até ele dizia assim: pessoalmente, eu aboliria a ideia de limbo por sempre não ter passado apenas de uma hipótese teológica. Então ele mesmo desmentiu a própria mentira deles, né? Só que vamos dizer, é algo assim, é como dizer, não vá no astral. Só que você vai quando dormir. Uma hora você tomba, mesmo com insônia, uma hora o corpo não suporta. Então não há como esses senhores impedir ou fazer acontecer alguma coisa, né? Então também temos, dentro da atmosfera, o conceito de cone. Tem o cone da Terra, que se intercala com o cone da Lua. Ela não precisa estar em novilúnio, nem eclipsada, para ter a delineação disso, né? Está delineado entre o Sol e a Terra. A mesma coisa, você coloca na frente de uma vela uma esfera, né? Você segura, talvez com uma haste segurando. Na parede vai dar a forma, né, a sombra daquela esfera. Esse é o conceito de cone. É onde ofusca a luz. Então, quer dizer, é entre a chama que está refletindo e o objeto que recebe. Só que atrás desse objeto é produzido sombras, como nós, né, caminhando ao sol. Se não for meio-dia, tendemos para um lado ou outro, para um ângulo ou outro, né, produzir uma réplica nossa, que não somos nós. Só existe a sombra porque existe a matéria, ou seja, só existe a sombra porque existe algo refletindo a luz. É preciso ter a luz para as sombras. Então agora, né, fugindo dessa realidade, agora sabemos o que é inferos e o que é esse conceito de forma técnica, né, paracientífica. Tudo o que é mais lento é inferior. Por exemplo, a sua pressão é hipotensa, sua pressão está baixa, inferior ao normal. Sua pressão arterial é hipertensa, está acima. Então é supremo, não inferior. E o plano físico é um estado de consciência mais lento. Como eu falava em outro vídeo sobre uma live que eu tive com os gnósticos, que aqui você fala, a consequência vem depois. Você age, a consequência sempre vem depois dos atos e falas, né? Por exemplo, você ouve uma coisa, primeiro você ouviu, aí joga para o mental, depois desce de novo para o emocional, aí você dá uma opinião, né? Aí é conceito de trauma, né? Conceito de ofensa, mas é sempre depois, você tem que fazer a imagem em você daquilo. E essas imagens se plasmam no astral inferior e deixam isso aqui cada vez mais denso. Você sabia? Por a gente colocar coisas num astral que é urbano, é como se você estivesse colocando nas veias, injetando nas veias da fisicalidade, veneno. Ou melhor, gesso, engessando cada vez mais, colocando mais peso atômico nesse plano. Por isso que os dias estão cada vez mais insuportáveis. Só não vê os insanos, ou aqueles que já estão com uma compreensão muito acima disso, mas também estão perdendo o outro lado da moeda, podem estar pegando valores, né, ou dando valores sem avaliar se realmente tem valor. O sábio, o equilibrado, é aquele que entende e aceita os dois lados da polaridade, sombra e luz. Da mesma forma, aceitar a fêmea, o macho. Respeito, ver de novo, aceitar o novo e o velho.
aceitar a matéria, bem viver nela, tentar fazer o possível, né, para não criar mais problemas. Porque a fisicalidade é um problema a se contornar, por isso que a gente ora, a gente reza, medita, vai para a escola de mistérios, ou fica um pensador independente. Quer se libertar do quê? Você está querendo se libertar daquilo que você está pegado. Na verdade, aquilo que você endeusa. E nesses lugares, gente, quem vai? Quem está lá? É diferente você passar, todos passam. Agora, permanecer. Vai ficar no bar aquele que é afim com a embriaguez. Vai ficar no hospital aquele que é afim com a doença. Né? Vai ficar, inclusive, depois do desencarne no cemitério, aquele que é apegado ao corpo. Então você está aonde você quer estar. A pessoa que ora, ela se livra, se isenta desses estados? Sim e não. Depende do tipo de orador. Ele é inocente? Se ele é inocente, a malícia não o barra em lugar nenhum. Então ele pode passar e seguir. Tem boa intenção, intenção real, não tem malícia. Agora aquele que ora, né, com preconceito, né, ora para o outro se ferrar, ora para pedindo coisa para si, né, como ingratidão do que já tem. A natureza já te dá de graça ar, já te dá de graça teu corpo, não pagou nada por ele, né? Foi tudo da tua mamãe, através do alimento da mamãe, foi dado da terra. Ah, mas eu comprei o alimento. Pois é, mas o dinheiro é algo simbólico. Por quê? Da mesma forma que estamos vendendo o nosso tempo e esforço para a evolução, à custa de tantos sofrimentos, né, de dores, na verdade, que não precisava virar sofrimento, aí a evolução seria didática, né, um entretenimento, seria até divertido viver, mas não, se tornou um drama, né? Sabe, daqueles bem baixo. Então, avaliando isso, a intenção é sempre a avaliação, entendeu? É a questão da transparência. A etimologia disso o que é? É aparecer o que é em toda parte. Só que é arriscado aqui, né? Todo mundo te coloca nesse inferno, né, conceitual. Fired, né, te despede, te afasta, te queima, te cancela, se você falar a verdade, porque a verdade dói. E por doer pode se decantar em sofrimento para estes, que doem. Está escrito numa placa na entrada desse limbo. Esse limbo, entrada, ele corresponde a todas as montanhas do mundo. Tanto que tem uma teoria que as montanhas são os próprios, né, gadus, os anjos que caíram e aqui não suportaram a densidade. Vejam bem, isso aqui é um inferno para eles. E dizem que anjo não entra aqui, que não entra no astral. Sim, entra. Mas muito mais livremente quando é força elemental. A força elemental mesmo é que mantém o astral, inclusive esse inferior. Só que eles são muito inconscientes, mas são ainda anjos. São graduações de estados de consciência, de inteligência. Porque se eles fossem muito inteligentes, eles zarpavam fora, não ia existir o astral inferior para poder existir o etérico, para poder existir o plano físico, porque uma coisa faz a outra. É como se a mãe retirasse seu útero. Aí não tem mais como gerar nada. Então não tem como tirar o terceiro dia da criação, que é o astral, plano de visão, para bem se viver, né, só na polaridade positiva no plano físico. Não vai acontecer, gente. E nessa placa está bem claro: vós que entrais aqui, deixai toda a esperança. Aonde? Fora? Não, fora seria lá nos brilhantes cielos. E o que seria o abismo? O abismo é isso que você coloca entre você e a coisa que está sendo observada. Não tem um espaço no meio?
Isso é o abismo, é a parte a percorrer, todos terão, né? Até tem partes do astral que é o seguinte, que são essas cidades espirituais que sim existem, mas não da forma talvez que o espírita descreve, né? Ele é bem mais complexo, né? Mas ao mesmo tempo simples se for explicado tecnicamente. Você pega um espelho e coloca na frente do rosto, a certa distância. Entre você e o espelho não vai mostrar todo você, vai mostrar seu rosto. Essa meia altura, isso é o reflexo lá, a cidade espiritual. Por isso que as cidades espirituais também têm hospitais, que são coisas, criações daqui, né? Tem construções, tem tudo que tiver aqui, só que numa tônica acima, mais energética. E o que que acontece, né? Quanto mais, para vocês entenderem, por exemplo, a realidade, se há infernos nos planetas gasosos. Não, porque quanto mais afastado da densidade, quanto mais sutil, mais perto da realidade da luz. Só que daí tem o oposto. Como estamos em planos invertidos, quanto mais sutil, mais frio. Quanto mais sólido, mais quente. Mas é necessário para esse equilíbrio da existência. Então, voltando para a entrada disso que se chama limbo, que seria o astral urbano, ele é escuro, escurecido, tenebroso para alguns, porque ele está dentro da estrutura da matéria. É como você agora, se você entrasse na mesma meditação, porta da meditação, que você olha para dentro, é tudo escuro, com os olhos fechados, é a mesma porta do seu inferos. É a mesma. A porta de ir é a mesma de vir, e a porta da luz é a mesma das trevas. É nisso que Einstein quis dizer que energia parece ser, na verdade. Depois ele desmentiu que ele não tinha certeza, porque descobriu uma aleatoriedade aí em cima desse determinismo que ele deixou, que não era bem certo, as coisas não eram previsíveis tanto assim. Que ele fala que energia é igual matéria. Por quê? Porque as mesmas portas atômicas. Se ele tivesse existido um pouquinho mais, aprofundasse, tivesse colocado um pouco de paraciência, espiritualidade, ele teria encontrado. E hoje a ciência teria encontrado, inclusive, os outros planos. Mas virão outros Einsteins, né? Então, quando a mensagem diz assim, deixe aqui, aqui lá dentro, aqui por onde você está entrando, tudo que é do ego, todos os seus apegos, vai ficar tudo como réplica lá e será destruído lá. Já se fosse o oposto, que é o lado de cada porta, os céus, o começo deles, aí você não leva nada. Você deixa tudo na rua. Mas como não pode deixar lixo na rua, tem a coleta é a própria boca, né, do limbo. Deixa tudo lá. Só que é o seguinte, na hora de extrair um tumor de um paciente, sai também partes dele. Não sai só o tumor. E é isso que é o conceito de fogo do inferno. Se não controla a Kundalini, ela acaba te queimando. Vamos fazer o seguinte, né? Como colheita. Sabe colheita que não deu certo? Se toca fogo em tudo. Resolveu. Não vai se ter tempo e, sabe, paciência para avaliar se tem algum milho bom. Não, vira tudo pipoca, cinza. É o conceito da fênix. Dali nasce tudo novo, purifica. Por isso que é purgatório. Inclusive a terra física está dentro desse contexto. Então há infernos para dentro, para fora, mas vai até a superfície. É só esse astral que é o abolido. Que tipo assim, ele não é necessário a não ser para purificação. Como ele está dentro do plano físico, o plano físico aqui, linear, linha dos olhos, urbano, também ele é descartável, por isso que os corpos morrem. Por isso que até o astral existe o conceito de segunda morte. O inferior do mental, onde estão os pensamentos negativos que trabalham junto com esse astral para
acontecer, né, a realidade infernal, também ainda destrói corpos, destrói a forma. Porque se o ser humano não se transforma, a natureza, através do fogo, transforma tudo incessantemente, sem jamais estacionar. O que vemos nesses astrais inferiores, que já são interessantes para estudo, tá? É como, por exemplo, o cientista vai dentro das cavernas, né, estudar estalactites, ele pode ser soterrado, eles vão no fundo do mar, pode morrer, né, sob a pressão, o escafandro pode dar problema, né, os mergulhadores, nadadores, tem aqueles que trabalham lá na ISS, ok? Que ficam lá tempo relativamente longo, né? Pode dar problema lá, eles ficar perdido no espaço. Esses seres, eles se arriscam, né, nesses lugares, mas é necessário. Então aqui também acontece de a coisa não dá muito certo. Um dia vai acabar. Um dia o astronauta vai ter que sair de lá. Inclusive até o exemplo do astronauta perdido no espaço é esse conceito, por exemplo, por que temos dentro do aspecto dantesco dessas regiões falamos de Lua? Porque a Lua é o centro operacional desse inferno daqui, que está para fora. Mas depois da Lua começa a se utilizar, tanto é tu vê pela realidade dos planetas gasosos. Então há céus para fora, céus para dentro. Dentro do planeta, no seu interior, temos a realidade de Agartha, Duat, Badagas. Aqui nós temos a realidade em cima das montanhas, por isso que os monges budistas têm seus ashrams em cima das montanhas, porque é realmente uma zona mais longe do ruído urbano. Né? Pessoas que vão para o campo, como eu vim para o campo, mas ainda tem som aqui. Olha os pássaros ao fundo. Né? Cães, tem pessoas, entendeu? Há vida, há movimento. Ainda há veículos. Como vamos se deslocar aqui sem veículos? Né? Mesmo que ele não tenha carro, vai contratar um Uber, um 99 Pop, ou vai pegar um condução. Se não tiver um jatinho ou um avião, né? Um helicóptero. De qualquer forma, né, a matéria é muito lenta. E quem entra, porque quem é inferior é muito lento. Por isso que a gente criou, foi necessário criar veículos que comem tempo, né? Ganham tempo dentro desse tempo que a gente não tem. Então temos coisas bem bizarras para o que? Para o padrão daqui. É a mesma coisa quando se fala do Grey. Até quando eu coloquei as montanhas como os seres angelicais que vieram aqui, caíram aqui, se solidificaram, praticamente estão mortos. Né? Dizem que tem alguns lá na Antártida, lá quase ainda com o mesmo formato. Não sei, ninguém descobriu ainda. Como os gigantes, os lemurianos só ficou na história, né, na teoria. Os Atlantes também nunca se encontrou um fóssil deles. Se encontraram, ocultaram, porque eles não eram bem físicos. Não, eram físicos, mas não dessa forma, eram etereofísicos. Como o fogo fato. Né? Esse dia eu falei do elemental da dor, ele é tipo isso. Né? Há um tipo de elemental físico que ele é só gás, só energia, desprendida de uma matéria em decomposição. Acontece, mas o corpo etérico também ele é físico, pode ser até tocado, você vai sentir a umidade, a realidade do ectoplasma que tinha antigamente. Né? Daí foi agora, a lei cortou isso do espiritismo, porque hoje em dia seria levaria as pessoas à insanidade, porque elas já não compreendem a matéria e se visse aquilo, né, elas também poderiam levar para a malícia, e tudo pode ser mal usado, né, usado como arma. Então muita coisa foi fechada, que estava aberta até o século XIX, né, os fenômenos. Por isso que hoje ninguém ganha dinheiro com isso. Está todo mundo fracassado em matéria de poder. Ninguém tem poder, é todo mundo fraquinho. Por mais massa que tenha, por mais envergadura, por mais porte, né, posição social, inteligência, intelecto, cognição,
instrução, todo mundo vai para o mesmo buraco, se torna dissolução. Não adianta chorar. E se não acontecer aqui, ainda tem a parte psíquica que não foi resolvida, não entendeu isso aqui, não entendeu acolá, vai ser dissolvida também, ficando só os átomos de informação, né, nessa nuvem. Inclusive, o astral médio, que fica a certa altura, que é onde já os monges constroem em cima das montanhas suas construções, já começa a clarear, já começa a ficar cósmico, o astral se torna daí éster mesmo, Esther, estrela, onde eles entram em contato já direto com o cósmico, até para as suas meditações, né, favoráveis, ser favorável a isso. Há uma nuvem de informação, que seria o conceito das cidades astrais do espírita. E mais além não é nada, daí é astral cósmico mesmo. É como antimatéria, com alguns, né, pontos, que daí você vai ver o plano físico junto com o etérico e o astral, tudo que está acima vê o que está abaixo, o que está abaixo não vê o que está acima, e você vai ver esses pontos de luz chamados estrelas, sóis, planetas, só que na sua constituição ternária, física, etérica e astral. Um pouco mais acima você vai ver ela quaternária, mental, astral, etérica e físico. E na tríade some tudo, você não vê nada, é cor e som. Por isso é dito que o coração é o templo da centelha, da consciência, que não precisa de nada, mas pode tudo. Então vamos ver dentro desse astral inferior aqui, para acabar, está ficando muito longo, tudo que é de repulsa, tudo que aqui é bizarro, nós vamos ver nessas construções astrais que são réplicas daqui. Tem portais cheios de tipos de lesmas de grande porte, grudada nessa, sabe para quê? Porque a repulsa humana não abre aquela porta mesmo ela destrancada, ela está destravada. É preciso coragem, vencer o medo. Ok? Você jamais vai abrir. É a mesma coisa. Você ameaçar alguém, eu tenho uma arma debaixo da minha roupa. A pessoa vai ficar paralisada. Ela vai se submeter a você e você não tem nada ali. Você não tem coragem de ir lá, levantar a camiseta do fulano e ver que não há nada. Que ele não ocasiona nenhum perigo. Ele não representa nenhuma agressão em relação a você. Ele só está verbalizando. Por quê? Porque o corpo pode fingir com atos, né? Então o comportamento não aqui define nada, mas lá eles são transparentes, né? Não há como esconder nada lá do outro lado. Você se esconde aqui, mas não está escondendo lá. Se tem alguém espertalhão, para bem ou mal, consegue ver a sua psique, ele é o verdadeiro psicólogo. Ele sabe até como lhe dopar, né? Como lhe conter. Então lá vamos ver uma espécie de fauna e flora totalmente diferente que não entrou aqui ainda. Não quer dizer que não vai entrar. Por exemplo, o vírus é uma realidade astral inferior, que entra aqui e olha o dano que faz. Mas você imagina por um momento folhas de pátamo com garras, com pernas, como se fosse um aracnídeo. Sim, tem lá, e eles se disfarçam. Por isso que há a necessidade de você ter lucidez, é a mesma coisa. Você andar no meio da selva, ciente da realidade, da existência de serpentes, de aracnídeos, de escorpiões, que são da classe também das aranhas, né? Certas plantas, ter conhecimento de botânica, para você, né, no caso de fome e sede, não acabe ingerindo coisas indevidas. O astral inferior é a mesma coisa. Em qualquer lugar, você tem que ir sabendo se você realmente está diante de uma coisa má ou uma coisa boa. Eu, por exemplo, sempre falo, mesmo que você esteja num lugar favorável para você, que você crê que é o céu, teste-o. Vá com a memória do mantra divino.
Só cuidado, uma vez eu fui fazer o Santo Om no astral inferior, eu levei uma descarga elétrica e todos lá levaram. Mas por outro lado foi um sacrifício, porque eu consegui abrir as nuvens da densidade, da egrégora, da maldade humana naquele local onde eu fui, né, com o intuito de amparador. Né? E todos temos uma missão, ou a gente deve ajudar aqui, ou ajudar a colar. O que não pode é viver uma vida só para si, porque senão, na porta em que você não quer entrar, vai dizer: deixa aqui toda a esperança. O que é a esperança? Toda essa esperança, esse projeto de vida, que não é a vida. Né? Seus sucessos, ou até seus fracassos. Ai, não vai dar nada certo. Ai, vai dar tudo certo. Sabe aquele conceito de tudo bom, tudo bem, tudo belo? É tudo bem, bom e belo? Todos os lugares do planeta Terra são bonitos? Todas as pessoas são boas? Não. Despertar da consciência é enxergar esses parâmetros e equilibrar. Não condenar o mal e nem não idolatrar. Não idolatrar o bem, porque senão ainda você vem e vai passar por todas essas coisas. E quando chegar na porta, até a esperança será destruída, desfeita, com o corpo que o criou. Paz reverencial a todos.